Bom, hoje a gente vai falar de uma dúvida que foi colocada no canal de uma pessoa perguntando a respeito da adolescência. Como que a gente pode olhar para a adolescência a partir do ponto de vista da psicologia junguiana. Mas eu fiquei pensando em como trazer esse assunto para dentro do canal e eu tive um insight que eu acho que vai fazer grande diferença é, tanto para vocês que vão estar assistindo, como para a gente aqui que vai estar vivendo essa experiência. Como vocês estão vendo, eu tenho uma pessoa aqui do meu lado que vocês vão adorar conhecer, que é o Alberto. Eu já vou deixar ele falar já, mas o Alberto, ele é uma pessoa que conhece muito de psicologia junguiana e eu acho que ele vai poder trazer esse assunto com uma maestria que eu não teria como fazer. Portanto, eu acho que a gente vai conseguir aproveitar bastante. Então, aproveita o nosso bate-papo aí, porque a gente vai falar da adolescência hoje, Alberto. Né? Vamos a ela. Antes de tudo, eu quero agradecer muito, muito sim, porque essa é uma nova oportunidade, uma nova frente que eu estou abrindo de conseguir trazer pessoas que estão envolvidas com a psicologia junguiana e que possam trazer um outro diálogo além daqueles que a gente coloca aqui. Muito bem. Tomara que isso possa acontecer e seja útil para o público ao qual esse trabalho se destina. Legal. Bom, eu acho que a principal pergunta a ser respondida, é claro que a gente vai desenvolver muita coisa. E já vou avisar vocês que eu acho que o vídeo vai ficar longo, porque a conversa é muito boa. Esse cara aqui, ele é muito bom de papo. Como a gente pode olhar o adolescente a partir do ponto de vista da psicologia junguiana? E eu sei que Jung não olhou muito para esse aspecto da vida humana. Né? De fato, os estudiosos da psicologia analítica chegaram a se dedicar até certo ponto ao exame da adolescência, mas não a ponto de se constituir uma teoria da adolescência à luz desses entendimentos. Né? Então, o que você vai encontrar com bastante frequência é um olhar junguiano examinando o fenômeno da adolescência. Né? Essa coisa que eclode em nossas vidas sem bater à porta, Sim. sem aviso prévio, né? A certa altura de nossas vidas, acompanhada de mudanças corporais. Sim. Né? E são essas mudanças corporais, principalmente no âmbito hormonal, né? O que abre a adolescência. Com o advento daquele corpo oculto, onde estava escondido esse corpo que agora se apresenta, porque claro que sou eu, né? Ele surge em mim. Mas onde estava esse corpo que se apresenta agora e que não estava aqui antes? Esses pelos pelo corpo todo, não apenas os pelos pubianos, né? Algumas modificações ou novidades anatômicas, né? Também na genitália, a formação de seios na menina, a primeira menstruação, a mudança de voz no menino, né? Sim. Que é muito interessante. E que é um pavor aí, né, dos meninos, né? Sim, até porque algumas mudanças hormonais podem desenhar um corpo no menino que vai causar estranhamento a ele. Né? Eu estou virando mulher? Né? Não, você não está virando mulher, você está passando por mudanças corporais, organísmicas, anatômicas, etc., graças aí a essa evolução, né? Do seu organismo, mediada ou favorecida pelos hormônios. Né? E é muito interessante, apesar do susto que prega. Tanto que é muito comum que os adolescentes, tanto os meninos quanto as meninas, procurem ocultar esse corpo, porque ele é recebido com um certo estranhamento, né? E existe um temor
de que esse corpo seja a expressão de uma anomalia. Uhum. Né? Imagina se eu vou deixar público e notório o fato de que tem algo de errado comigo. Né? Não tem nada de errado com você. Dê as boas-vindas a esse corpo que se manifesta, inclusive porque esse corpo vai te dar sustentação, né? Rapagão, meninona, para o resto de suas vidas, e vocês vão se sentir ainda mais enraizados nesse corpo, sustentados por ele, que há de trazer muitas alegrias para suas vidas. Né? Uhum. Algumas alegrias você já deve, inclusive, estar percebendo. Você está percebendo que eu estou proseando com ele. Algumas alegrias vocês já estão percebendo, porque aquelas sensações agradabilíssimas, né, que fazem lembrar excitações sexuais, parecem estar presentes, né, de um jeito maiúsculo nessa etapa. Uhum. Pois é, olha que delícia. Então está aberto um capítulo na sua vida que vai te trazer muita alegria nesse plano das excitações e dos prazeres também. Mas não é o principal, é apenas um elemento bacanérrimo, porém coadjuvante, né? Ele coparticipa da constituição do sujeito que você vai se tornar, e de um jeito muito bacana. Uhum. Né? Sim. Mas é um susto, rapaz. Eu imagino. A entrada em cena... Imagina não, porque eu sei, porque eu passei, né? Nós passamos, né? Mas mesmo quando você diz eu imagino, né? Eu não estranho que você tenha dito isso, porque você, eu, José, Carminha ou Tereza Cristina, de tudo fazemos para esquecer que passamos por aquilo, porque foi muito sofrido. É verdade. Foi muito sofrido, e ainda que extremamente evolutivo, né? Quer dizer, é muito bacana o que acontece, mas é muito difícil anfitrionar aqueles eventos, né? O advento daquelas novidades tão numerosas. Né? Enfim. Se a gente... Eu acho que a gente não poderia ter começado de uma maneira melhor, apresentando o corpo. Né? Mas eu vou provocar você um pouco. Né? E se a gente pudesse falar do corpo, mas do corpo psíquico? Se a gente pudesse falar do ponto de vista do desenvolvimento da consciência, porque a gente sabe que eu estava falando lá atrás num outro vídeo o quanto a criança está envolvida com a psique da mãe. Né? E em determinado momento acontece uma separação. Né? Então... vou focalizar um ângulo aqui que eu acho que é da maior importância. De fato, a criança, nos primórdios da vida, está contida na psique da mãe, psique essa da qual a criança vai gradativamente seguir nascendo. Né? Na adolescência, com o favorecimento propiciado por esse corpo, um eu mais nítido aparece. Né? A criança que lá nos primórdios esteve contida na psique da mãe, permaneceu contida, digamos assim, na psique da família, né? Até aproximadamente o advento desses fenômenos corpóreos que abrem a adolescência. E a criança vai agora, já adentrando a adolescência, migrar para outra referência. Né? Aquilo que foi prioritariamente família passa a ser o grupo de iguais. E para que eu migre, né, de um âmbito para outro, e é um âmbito protegido, caseiro, íntimo, conhecido, previsível, para um âmbito desconhecido ou apenas relativamente conhecido, grande demais, porque é o grande mundo que eu vou adentrar, que medo. Tá? Sim. Mas existe um barquinho que me leva até esse grande mundo, e o barquinho é o grupo dos iguais. Olha a importância de que esse corpo se torne maiúsculo para ser uma residência para um eu psíquico mais nítido. Né? Certo. Porque esse eu vai ter que adquirir pernas próprias para perambular pelo mundo. Né? Falar a língua do mundo.
através do novo favorecimento, do novo veículo, do novo mediador para essa pertença, que é o grupo de iguais. Eu sei que quando a gente começa a ler a Memórias, Sonhos e Reflexões do Jung, a gente tem uma percepção ali do quanto ele está aberto para o inconsciente dele, desde sempre. Será que a gente consegue essa abertura? Será que a gente tem capacidade de ter essa abertura? Ou foi uma coisa que foi muito específica do Jung? E é claro, o Jung sempre fala assim, olha, esqueçam o que eu fiz. Né? Vai atrás da sua própria experiência. Isso aqui é só a minha vida só. Sim. Mas eu sei que a gente tem uma importância aí, porque de certa maneira tem um guia ali que pode ser acessado e que pode mostrar qual é o nosso caminho. Aqui eu vim neste mundo. E que é uma coisa que talvez vai conflitar com aquilo que os nossos pais falam, né? Falam assim, vai lá, seja um advogado ou ache uma profissão que te dê dinheiro, que te faça feliz. E nem sempre o que a gente acha que vai fazer feliz é o que vai construir a nossa felicidade, né? Certo. Bom, eu tenho certeza que você se dá conta da quantidade de coisas relevantes que essa sua fala inclui. E essa sua fala, se examinada com uma lente de aumento ou num laboratório de análises clínicas, né? Você sabe que a gente tem material aí para 8 um ano anos, todo, né? para muito, né? Para uma adolescência toda. Pois é. Mas eu vou abordar um pouquinho disso aí, eu sei que é muito pouquinho, mas vou procurar grifar coisas que me parecem relevantes. Daniel, sim, algumas pessoas podem ter maior abertura, outras menor abertura para o encontro com o inconsciente ou o pois não ao inconsciente para que ele adentre seu universo, sempre na perspectiva da ampliação do leque da consciência. Né? Sim. O inconsciente é uma dimensão da minha psique. Como que eu posso não ser um bom anfitrião para mim mesmo? Né? Seria de se esperar que eu fosse. Todos nós, seres humanos, temos sim a capacidade a predisposição para, habilidades, né? Enfim, para exercer essa acolhida ao inconsciente. Temos. Acontece que somos seres culturais e somos formados por famílias. Até que ponto a família que nos conduz pela vida propicia a abertura para o inconsciente ou boicota? O mesmo vale para a cultura, Sim. muito além da família. Até que ponto essa cultura favorece essa experiência de anfitrionar o inconsciente ou ir ao encontro dele ou acolher a vinda dele ao encontro do eu, e até que ponto a cultura atrapalha. Discussão para mais de metro, mas eu vou pegar um detalhezinho apenas. Tá. O Jung, quando fez o seu belíssimo estudo tipológico, falou sobre duas atitudes, né? Que caracterizam a posição do eu para com o outro, para com o mundo, para com o que é não eu. Uma dessas atitudes é introversão. Certo. Outra delas é extroversão. E o que determina que alguém seja introvertido ou extrovertido, aliás, a propósito, duas posições legítimas e saudáveis. Não tem uma certa, não tem uma errada. E a natureza, digamos assim, as matrizes, inclusive veiculadas ou expressas pelo corpo, por que não? Esse corpo que é também uma biopsique, não é? Sim. Uma psique enraizada num corpo, não é? Enfim, eu me perdi aqui na construção da frase. São duas posições legítimas, saudáveis, mas em você predomina uma,
em razão das suas predisposições, inclusive genéticas, e em mim predomina a outra. Né? A nossa cultura é predominantemente extrovertida. E isso dificulta muito a vida dos introvertidos. E isso também dificulta muito o acesso ao inconsciente. É verdade. Por inconsciente é da ordem do mundo interno, como se diz popularmente, né? A subjetividade, tudo que é do âmbito do mundo interior. Não é? Os introvertidos têm uma facilidade um pouquinho maior nesse trânsito. Era o caso do Jung, um introvertido. É o caso desse seu interlocutor, outro introvertido crônico. Então, eu tenho uma facilidade muito grande. Não vou falar nem de mim, porque eu, se deixar, eu vivo só no meu mundo, só. Fico aqui... Sim. Aliás, para nós introvertidos, o cuidado, assim, pelo amor de Deus, não se esqueçam de extroverter um pouquinho, porque senão vai ficar faltando justamente um bom contato com o mundo externo. É verdade. Que bom quando a gente consegue equilibrar essas coisas. Mas conforme eu dizia, em parte, a minha predisposição, aquilo que me é próprio, em parte, aquilo que me é exigido, aquilo que eu sou levado a crer que seja o certo, muitas aspas aí, pelo amor de Deus, não é? Vindo da cultura, isso tudo pode favorecer ou desfavorecer, encorajar ou desencorajar a abertura para o inconsciente. Vamos voltar ao início da adolescência, porque aquele é um momento, né, em que, quer eu esteja aberto para receber, quer eu esteja predisposto a acolher, quer eu esteja tremendo de medo e de tudo fazendo para evitar, o fato é que o inconsciente não pergunta se eu quero. O inconsciente se apresenta, meu caro. O inconsciente arromba a consciência, desvirgina a consciência, né? No início da adolescência. E esse é um desafio para absolutamente todos os seres humanos. Se alguns encontrarão para isso uma disposição, uma prontidão maior ou menor, vai depender de todos esses fatores que eu mencionei. Entendi. Uma família esclarecida, alerta, atenta a esses fenômenos psíquicos, pode favorecer maravilhosamente bem essa abertura e o acolhimento. Então, mesmo aqueles estranhamentos sobre os quais eu falei agora há pouquinho, podem não ser tão difíceis de suportar para aqueles filhos cujas famílias já os prepararam desde sempre para novidades em geral. Você, aproveitando isso que você falou agora, né, dessa família, né, preparar, você acha que aquela família que tem o hábito de... eu sempre vou buscar algumas coisas lá da psicologia junguiana, coisas que a gente temas que a gente estudou e tal. Você acha que aquela família que tem o hábito de ler histórias, de ler contos de fadas, né, apesar de alguns contos estarem meio desvirtuados aí por uma questão toda econômica, capitalista e tal, se a gente pode colocar assim. Mas você acha que essas famílias que têm esse hábito, elas preparam melhor os seus filhos, preparam melhor esses adolescentes para não se assustarem com essa entrada do inconsciente? Preparam, sim, e essa via que você destacou é uma das mais acessíveis, das mais simples, estão ao alcance de praticamente todas as famílias, né? Mesmo aquelas famílias cujos adultos, porventura, não saibam ler. Eles saberão contar histórias. E, em especial, as histórias tradicionais. Os Três Porquinhos, o Chapeuzinho Vermelho. Histórias que falam de fenômenos psíquicos, né? Que têm respaldo absoluto no mundo interno da criança. Portanto, ser apresentada aquelas imagens que a gente chama junguianamente de imagens arquetípicas, né? Primeiro, tem respaldo
na estrutura psíquica da criança para receber aquele mundo imagético, aquela dinâmica, aquele enredo, né? E mais do que isso, essas histórias permitem que alguns bois sejam nomeados, né? Elas dão nome aos bois, né? Ok, o lobo mau vem e come a vovozinha, mas o caçador não falta ao trabalho. Uhum. O caçador lá estará para abrir a barriga do lobo e tirar a vovozinha inteira de lá de dentro, né? E quer seja o caçador nessa história, quer seja a fada na outra história, quer seja o anjo na outra história, o fato é, o bem vai ao encontro do mal e predomina sobre ele. Uhum. O mal jamais vai deixar de existir. Mas no encontro entre o bem e o mal, o bem tem condições de prevalecer. Uhum. E é muito legal que esse bem seja personificado, expresso, enfim, que ele ganhe um formato de uma imagem arquetípica. Certo. Né? Para que ele não fique muito associado a valores culturais e sociais. Porque valores culturais e sociais, ao mesmo tempo em que podem ser belíssimos e muito nobres, podem também ser forçadas de barra, né, na direção da constituição de consciências comprometidas com disfunções. Né? Então, para que a disfuncionalidade não predomine sobre a funcionalidade, é melhor que esse trabalho seja feito recorrendo a imagens arquetípicas. As histórias, os contos de fadas têm essa função. Então, sim, você foi direto ao ponto. Famílias que se ocupam com atividades dessa ordem contribuem muito. Como também contribuem aquelas famílias que fazem da refeição um rito. Cada refeição. Né? E de um jeito descomplicado. Ai, que delícia que estamos aqui. Gente, que coisa boa. De novo, nós aqui juntos para comer essa refeição. Eventualmente fazem uma oração, eventualmente dizem apenas algumas frases. Não importa como que eles escolham abordar a situação, mas se aquele encontro pudesse ser ritualizado, se pudesse ser um encontro de trocas, né? Como é que foi seu dia, meu filho? Filho, você tinha falado que ia ter prova de história hoje, não tinha? Então, eu esqueci totalmente da história. Conta pro papai. Você conseguiu estudar ontem à noite? Pronto, um pai que se interessa pelo filho promoverá no filho um homem interessado pelo outro, pelo mundo, pelos fatos. Né? Então, isso fazendo parte de um ritual cotidiano, como um almoço, um jantar, um café da manhã, será um ato de preparo, né, de um ser humano para coisas da maior relevância. Entendo. Até porque, de tudo que pais e mães fazem pelas crianças, o que de melhor eles podem fazer chama-se exemplo. Claro. Exemplo nada mais é do que o o pai é e o que a mãe é. Exemplo não é o que o pai diz, não é o que a mãe diz, é o que eles exercem. É daí que vem a maior aprendizagem dos filhos, e isso vale também para o período adolescente, que é um período em que é esperado que o jovem se afaste relativamente da família ou desenvolva uma certa crítica para com a família, experimente movimentos de rebeldia, são saudáveis, né? Mas mesmo em face dessas novidades saudáveis, o exemplo ainda é determinante para o sujeito que cada jovem vai se tornar, né? Então, de novo, um pai que se interessa pela prova de história do filho, pelo sentimento do filho em relação àquela realização, desperta no filho uma atitude semelhante. Esse filho vai se interessar pelo outro,
pela vida do outro, pelo sentimento do outro, vai se tornar um bom ouvinte, caso ele tenha tido no pai alguém interessado por ele e um bom ouvinte. Né? Isso é... E é graças a isso que eu digo que a minha tese em psicologia, a minha tese favorita em psicologia, diz o seguinte: é verdade que pais criam filhos, mas a verdade maior é que filhos criam pais. Quem disse que a consciência dos pais está pronta, acabada, lapidada? Não, não está. E a existência de um filho é um convite para que um pai e uma mãe, enfim, arregassem as mangas, né, para entrar em contato com o inconsciente deles. E, no caso, a inconsciência da própria paternidade e maternidade, que está sendo ativada pelo filho. Né? Quem disse que o pai e a mãe estão prontos para exercer maternidade e paternidade? E não me venha dizer que você já teve 3 filhos. Pelo seguinte, o 4º filho não é igual a todos os outros. Nunca vai ser, né? Então você vai ter que inventar um pai novo para o 4º filho. Né? E isso é maravilhoso. Porque se você inventar de submeter o seu 4º filho ao padrão dos outros 3, ou de 2, ou de 1, você vai fazer um adestramento. Né? Adestramento, que nem aquele treinamento que a gente faz lá com os cavalos para eles saltarem os obstáculos. Você vai fazer isso com o filho? Eu acho que a atual sociedade acaba fazendo um pouco disso, né? Tentando adestrar, encaixar, fechar e dar um padrão a ser seguido. Né? Sim. Porque, entre outras coisas, a cultura faz isso, né? Essa cultura extrovertida, essa cultura das normas, no pior sentido possível do termo, porque eu não tenho nada contra a palavra norma, mas essa nossa cultura tem, por exemplo, a norma da população como padrão de saúde. Isso não se aplica. Quem disse que a norma da população é boa para o exame e para a avaliação de condições individuais? Eu posso contar uma história pessoal, Daniel? Pode. E você se importa que o público tenha acesso a isso? De forma alguma. Eu também não, então vou contar, porque é muito interessante. A minha taxa de colesterol estava lá nos píncaros, nos meus 30 anos de idade. E, enfim, era uma coisa absurda, sei lá, 395, um negócio muito alto, de fato. E aí os médicos se assustaram e começaram a me submeter a uma série de rigores. O primeiro rigor foi uma dieta rigorosíssima. Eu segui a dieta rigorosíssima com o devido rigor, com a disciplina que ela exigia e tal. Ao término de 1 ano e meio, se não me engano, de restrições e inclusive privações, o colesterol baixou para 349. Eu decidi. Então, o médico chegou à conclusão de que não era uma coisa que tivesse a ver com a ingestão de alimentos, a dieta. Não, vamos abordar isso medicamentosamente. Eu não entendo de medicina, né? Eu fui fazer psicologia, sei lá, eu sei cuidar de coisas que dizem respeito a isso. Eu busco médicos na esperança de que eles saibam fazer alguma coisa pela minha saúde orgânica. Bom, muito bem. Tá bom, doutor. Pois não, eu tomo o tal do remédio, muito contrariado, inclusive, porque eu me trato pela homeopatia desde os 30 anos de idade, sou um bom exemplo de paciente muito bem sucedido, né, dentro dessa abordagem, mas o próprio homeopata, na época, disse: ok, Alberto, admito que talvez seja útil ou relativamente útil você ceder a esta única medicação alopática. Bom, depois de X meses de tratamento medicamentoso, o colesterol permaneceu em 349.
Não baixou. 248. Não baixou. Aí eu ouvi de um médico a frase que eu mais gostei de ouvir no âmbito da saúde em todos os meus 66 anos de vida. A frase foi a seguinte: chego à conclusão de que para estar em equilíbrio, o seu organismo precisa dessas taxas. Meu Deus! Até que enfim, alguém me viu naquilo que eu sou e parou de querer me encaixar na norma, porque a norma pode falar sobre o que é normal, mas não fala necessariamente sobre o que é saudável. Exato. E tem uma distância muito grande. Agora, como é que eu vou fazer, Daniel? Você me explica. Como é que eu vou pegar a cultura, deitar a cultura no divã, analisá-la e ainda conseguir que ela me ouça? Né? Dizem que uma andorinha só não faz verão. Se você me ajudar, talvez 2 gaviões consigamos, não é verdade? Vamos tentar. Mas eu acho que aí eu vou até trazer um outro assunto, assim, né? Eu acho que aí, nesse caso a gente precisa começar a olhar para os pais, né? Porque muitas vezes isso a gente percebe. Eu acho que você tem essa percepção também. Eu não tenho o hábito de atender adolescentes por uma questão do meu estudo, do caminho que eu resolvi tomar. Sim. Mas eu sei que você acabou abraçando mais essa causa, até por conta do caminho que você tomou. Mas a gente tem uma percepção de que muitas vezes aquilo que os adolescentes estão trazendo, se a gente olhar para os pais, aquele problema que ele está trazendo aqui acaba se resolvendo não através dele, mas através dos pais. Então, por isso que eu estou te falando, né? Então, será que de repente esse olhar para os pais vai ser muito mais benéfico para o adolescente? Tão benéfico quanto um olhar para o adolescente. E já que você traz essa questão, eu vou focalizar um pouquinho algo relativo aos pais, um pouquinho algo relativo ao filho ou filha adolescente. Da seguinte maneira: é muito frequente na experiência clínica os pais trazerem como queixa, como preocupação, justificativa para buscarem uma consulta psicológica para o filho, comportamentos bizarros, comportamentos grosseiros, grotescos, preocupantes, enfim, que os pais, com todo direito, não vejo problema nenhum, estranham, mas partem do pressuposto de que seja necessariamente patológico, indício de patologia. Raramente é. Raramente é. Mas escuta, o meu filho eu acho que ele está enlouquecendo, doutor. Ele entra na sala de aula e a primeira coisa que ele faz é chutar o lixo. Sim, o senhor tem razão de estranhar esse comportamento. Não é para se aplaudir esse comportamento. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer, essa eu aprendi com James Hillman, que é um autor, um estudioso junguiano. A primeira coisa que temos de fazer é indagar o que quer a alma de um jovem quando o jovem dá um chute no lixo da sala de aula. Que pergunta? Eu tenho que ter a coragem de fazer essa pergunta, a paciência de pesquisar a resposta para essa pergunta, naquilo que ela pode ter sim de saudável. Porque se eu encontrar o intento da alma, o intento prospectivo da alma desse jovem, eu posso inclusive ajudar esse jovem a ir em busca de seu intento por outro caminho. É lindo isso, tá? É poético. Mas o intento, o âmago desse intento precisa ser visto, validado. Há algo de saudável ali? Sim, ainda que o comportamento expresso não tenha sido bem escolhido.
Né? Ele foi o caminho que o adolescente encontrou para expressar alguma coisa de bate-pronto. O que ele está expressando com isso? Vamos examinar com vagar, calma e bons olhos? Focalizei a situação do adolescente e a pergunta fundamental. Agora vou focalizar a família um pouquinho. Da família precisamos, enfim, com a família, junto à família, precisamos zelar pela não precipitação. Principalmente a não precipitação na conclusão de leituras que porventura façam da realidade do filho. Nós temos que cuidar para que não partam do pressuposto de que o que eles estão testemunhando seja patológico. E isso é possível. Não é? Aconteceu uma vez, era um pré-adolescente, não era um adolescente. Vou relatar essa situação clínica, que é uma coisa delicada de se fazer, estou me dirigindo aqui ao público, porque pode envolver deslizes éticos, enfim. Mas vou relatar sem precisar, de maneira alguma, identificar o cliente em questão. Era um menino em idade escolar, ainda não era adolescente, mas estava se aproximando dessa condição. Isso é apenas de relativa importância para o que eu vou contar. A família desqualificava muito o menino. Esse menino não presta nem para... mas também vindo dele, o que se pode esperar? E uma série de coisas, de desabonos ao filho, desqualificações, e claro que vocês podem imaginar quantas andava a autoestima desse menino, porque o discurso dos pais tem o valor de um espelhamento, Daniel. Isso significa que o filho se vê refletido no discurso dos pais. Claro. Com um discurso desses, qual era o autoconceito que esse menino tinha? Bom, recebi o menino, dei ouvidos às preocupações dos pais, pedi a eles permissão para fazer um estudo chamado psicodiagnóstico para verificar o que se passava com o menino. Fiz o estudo, eu estava diante de um menino inteiro, íntegro, saudável, rico em recursos. Não havia nada de errado. Mas, desde a primeira sessão individual com o menino, eu percebi. Ele tinha problemas com a visão. Ele não enxergava com nitidez. Ao término do psicodiagnóstico, eu chamei os pais para o que a psicologia chama de entrevista devolutiva. É uma entrevista em que, ao término do processo de psicodiagnóstico, a gente recebe os pais responsáveis pela criança para comunicar nossas conclusões e fazer um encaminhamento. Senhores, eu fui capaz de descobrir o que acontece com o seu saudabilíssimo filho, essa criatura de ouro que vocês trouxeram ao mundo, né? E que está muito bem do ponto de vista psicológico. Não há absolutamente nada de errado com ele, muito pelo contrário, eu tenho muito a aprender com essa criatura tão especial. Mas eu pude concluir o que se passa com seu filho e eu sei dizer aos senhores do que ele está necessitando. Os senhores vão marcar uma consulta com um oftalmologista. O seu filho tem dificuldade de enxergar. Estarrecidos, os pais disseram: pois não, obrigado, doutor. Levantaram-se, pagaram pela prestação de serviços, foram ao oftalmologista. E o que eu fiz por aqueles pais? Eu os curei seria muito pretensioso da minha parte. Mas eu revelei a eles a cegueira deles. Se era verdade que o filho não era capaz de ler o que estava escrito na lousa, era também verdade que os pais não conseguiam enxergar o filho que eles tinham. Sim. Então, é necessário trabalhar a família? Sim. Mas não basta.
é necessário trabalhar também o filho, em razão das dores e sofrimentos que esse filho sofre em razão da disfunção familiar. Uhum. Acho que com isso eu dei conta do assunto aí. Não, sem dúvida, assim, até fiquei emocionado aqui, porque quando a gente tem essa percepção de que, poxa, alguém está trazendo um problema, falando do filho, e aí você percebe que, poxa, esse garoto está precisando ser olhado, Apenas olhado, acompanhado, visto. né? E é uma coisa que para nós que às vezes está aqui desse lado aqui parece simples, mas para o outro que está ali, né, vivenciando aquela experiência, talvez não seja tão simples assim, né? Por isso que esse outro, esse terceiro olhar que entra, né, esse olhar de fora acaba revelando essas coisas que... Porém, se você me permite, eu quero acrescentar mais um elemento. Claro. A escola. Uhum. A escola. Porque quando eu relatei aqui esse caso, né, foi inevitável me lembrar de outro. Esse outro caso não foi trazido pela família, com preocupações da família, em razão do olhar distorcedor da família. Não, a família apenas obedeceu, acatou a recomendação da escola de que o menino fosse fazer um psicodiagnóstico. Claro. Bom, muito bem. Recebi o menino e, já que era uma queixa escolar, fez parte do meu estudo uma visita à escola para um diálogo com a coordenação pedagógica, com a orientadora pedagógica, com pelo menos um professor dentre aqueles que acompanhavam o jovem, enfim, a criança. Lá fui eu. A certa altura da entrevista, eles mencionaram o péssimo desempenho escolar nas provas. Eu pedi permissão à escola para examinar as provas. Pois não. Entregaram as provas a mim, levei para o meu consultório, passei a semana examinando as provas. Aquelas provas eram brilhantes. Aquele aluno era brilhante. Aquelas notas não retratavam a realidade daquele aluno. Então, ali eu estava diante do olhar distorcedor da escola. Antes de fazer a devolutiva para os pais, eu fui à escola e pedi licença à direção para fazer uma devolução à escola. Né? E eu mostrei para eles que aluno que eles tinham, eu mostrei para eles o certo de cada uma daquelas respostas brilhantes que aquele menino tinha trazido. O menino era intuitivo e, como tal, brilhante. As respostas dele eram sintéticas, como se espera de um intuitivo. Intuitivos não são analíticos, detalhistas, eles são objetivos, eles trazem compreensões e percepções de muita qualidade, porém gestálticas, ou seja, apreensões do todo, da essência, do núcleo. As respostas daquele menino às perguntas daquela prova eram tiros ao alvo, com alto teor de precisão. A escola se rendeu. Alberto, entendo. Ainda bem que você nos explicou. Sim, faz todo sentido. Mesmo no momento em que eu dei essa nota baixa para todas essas questões, eu mesma estava incomodada, Alberto, porque eu via que... Pois então. Então você via bem. Você via bem, você já tinha percebido que você tinha um aluno brilhante. No entanto, você tentou corresponder às exigências formais da escola, que não valida o tipo intuitivo que esse menino é. A escola só considera saudável e bom o sensorial, que é o contraponto do intuitivo. Não, senhores. Pessoas não precisam ser sensoriais para só então serem consideradas qualificadas, competentes, mesmo no âmbito do desempenho escolar.
Aí eu chamei os pais para fazer a devolutiva. E disse a eles, não é necessário o filho ser levado para outra escola, porque a escola já admitiu, né, já se reviu humildemente, reviu seus métodos, seus rigores, e a qualidade de aluno que o seu filho é e exerce já foi contemplada. E do ponto de vista psicológico, o seu filho está inteiraço. Né? Parabéns a vocês por terem constituído um filho tão saudável. Né? Que bom. É ótimo quando então, você pode trazer esses exemplos. É o jovem, sim, jovem ou criança, é a família, sim, mas tem também a escola, e eu já tinha falado da cultura. Então, todas essas instâncias precisam ser olhadas com o devido cuidado, para só então a gente se aproximar de algumas conclusões merecedoras de crédito. Legal, que bom. Alberto, nossa, a gente poderia ficar conversando aqui amanhã o dia inteiro. Como você falou, é um assunto para a gente ficar 18 anos falando. Só para a gente começar a encerrar, eu sei que tem gente que vai me perguntar isso. Como a gente pode estudar esse desenvolvimento do adolescente a partir do ponto de vista junguiano? Tem autores? Não tem? Eu sei que Jung não se ocupou muito com isso. Que dica que você pode dar para quem está começando a estudar psicologia e quem gosta de psicologia junguiana? Eu diria ao estudioso ou ao interessado ou a ambos. Ocupem-se com a psicologia do desenvolvimento, né? Dos primórdios até os desenlaces, percorrendo todas as etapas da vida humana. Tenho dicas de estudiosos que fizeram trabalhos relevantes? Tenho, sim, ainda que talvez eles não tenham focalizado exatamente a adolescência, mas distribuíram o seu olhar pelas várias etapas no desenvolvimento psicológico dos seres humanos. Um deles é um brasileiro, muito querido, faleceu recentemente, acarinhado pela nossa imensa gratidão. O Dr. Carlos Bainton. Sim. Ele tem um trabalho sobre a psicologia do desenvolvimento e ele fala coisas interessantes sobre a adolescência, sim. Né? Ele considera a adolescência um ensaio de alteridade. Eu não vou especificar o que ele quer dizer com isso, porque senão eu teria que ficar 18 horas aqui nesse papo que eu estou adorando, mas que requereria muito tempo de explanação. Dr. Carlos Bainton, então, é um autor e ele tem um livrinho, acho que da editora... Foge minha lembrança agora, peço desculpas. Depois eu deixo na descrição do vídeo. Né? Um tal de Alberto Lima, que esteve conversando com você recentemente, publicou um livro também. Aliás, você publicou vários livros, né, Alberto? Sim, publiquei alguns, mas vou destacar dois por causa da menção, enfim, da consideração que ambos têm pela psicologia do desenvolvimento, o que inclui a adolescência. Um deles foi um livro que eu escrevi, e escrevi em 2 meses, tendo iniciado a redação do livro no momento em que eu soube que aqueles jovens em Brasília haviam queimado um índio pataxó num ponto de ônibus na cidade. Sim, me recordo. A minha resposta emocional foi de muita dor pelo mundo, inclusive pelos jovens, porque eu fiquei perplexo de ver que um deles, por exemplo, era filho de um juiz. Que exemplo esse pai terá dado a esse filho que então, sendo exemplar, como todos os filhos, a exemplo de um pai, queima um índio pataxó? Então isso me deixou preocupado com a população atendida por aquele juiz. Eu fiquei condoído pelo filho, não apenas aquele, mas todos os outros que estavam lá na mesma situação, enfim.
Eu não sosseguei, Daniel, enquanto eu não escrevi um livro chamado Brincadeiras Selvagens. Essa expressão não é minha. A juíza que examinou o caso usou a expressão para qualificar o ato dos adolescentes. Eles mesmos haviam dito que era só por brincadeira. E ela qualificou, acho que muito apropriadamente, de brincadeiras selvagens, ou como brincadeiras selvagens, o que eles fizeram. E o título do meu livro é Brincadeiras Selvagens, Problema Nosso. Nosso. Nós, população conscienciosa e estudiosa, precisamos nos ocupar com esse tema, né? Por nós, pelos nossos, mas também pelo mundo, pelo outro, pela comunidade a qual a gente pertence. Ele foi publicado, não me lembro se em 97 ou 98, pela Oficina de Textos. Tá. O outro livro se chama O Pai e a Psique. Ele é, na verdade, a minha tese de doutorado, que foi transformada, foi adaptada para uma linguagem um pouquinho mais palatável, sem aqueles rigores acadêmicos que muitas vezes dificultam o fluxo de uma leitura, para que o livro chegasse até o público. Esse livro se chama O Pai e a Psique, e foi publicado pela editora Paulus, se não me engano, em 2002. Esses detalhes às vezes escapam à minha lembrança, mas isso não vai dificultar o acesso ao livro para quem se interessar. Ok, mencionei um estudioso brasileiro, outro estudioso brasileiro. Eu poderia mencionar estudiosos estrangeiros, mas não acho que uma lista muito grande vá. Mas acho que esse é um caminho que já pode ser tomado aí como um guia, né? E esses autores mencionados por mim mencionam, por sua vez, outros estudiosos aos quais eles também recorreram. Então, essa rota nos leva a roteiros. Tá, ótimo, tá bem? Perfeito, legal. Okay. Alberto, eu quero muito agradecer você, porque foi muito especial. Eu anseio, eu sempre quero fazer coisas especiais aqui, porque eu acho que tratar desses assuntos, não só da psicologia junguiana, mas outros assuntos que estão em pauta, em evidência aí. A gente teve agora há pouco aí aquele episódio dos adolescentes lá na sala de aula, quebrando tudo, né? Então, eu acho que é um assunto em pauta que precisa ser discutido e que precisa ser tá sempre aí em pauta para que a gente possa desenvolver, para que a gente possa se desenvolver como nação, não só como um indivíduo, mas isso, como um coletividade. País, né? Exatamente. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Mas foi um enorme prazer, obrigado a você por ter pensado em mim para esse papo, foi muito honroso esse convite, então, e foi uma delícia o encontro. Sim. Desejo sucesso a você. Obrigado, Alberto. Olha, eu vou deixar uma dica para vocês. Eu vou dar uma dica de estudos e a gente vai falar desse livro que ele comentou aqui, O Pai e a Psique, tá bom? Então acompanhe e fique ligado aí no canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Eu estava aqui tão emocionado que eu nem falei a respeito dessas coisinhas aqui, que eu acho que isso fica de lado assim. Mas se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe e esteja aí com a gente. Tá bom, Alberto? Muito obrigado, tá bom? Um abraço para vocês. Tchau.